Nossa leitura então se encontra no capítulo 10 do livro de Daniel. Nós vamos ler desde o verso 1 até o versículo 10. Daniel capítulo 10, versículo 1 até o verso 13, perdão. Vamos à leitura. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. E finalmente o verso 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Meus irmãos, para nós entendermos essa passagem, nós precisamos fazer uma retrospectiva histórica rapidamente, e nós vamos já voltar aqui ao capítulo 10. Nós não vamos entrar aqui numa interpretação profética, mas esse capítulo tem instruções importantíssimas para nós, para a igreja, nesse tempo em que nós estamos vivendo. O império que dominava o mundo, quando o profeta Daniel, que curiosamente era um jovem, aqui nessa ocasião Daniel já não era mais jovem, já devia de ter os seus 60 e pouco anos de idade, mas quando ele foi levado para a Babilônia, Daniel tinha 17 anos de idade. Esse era o grande império que dominava o mundo no tempo de Daniel. Só que nós sabemos que Babilônia teve um curto reinado. Embora fosse um império bastante poderoso e imponente, Babilônia não durou muito tempo, o Império Neobabilônico. Foi sucedido pelo Império Medo-Persa. E se os irmãos notaram, no versículo 1 aqui do capítulo 10, o rei sobre o qual Daniel aqui teve a experiência do capítulo 10 era o rei Ciro, um rei persa, portanto. Então Babilônia já havia passado, os persas já haviam dominado, já estavam dominando o mundo. Ciro, aqui nessa ocasião, era o soberano, o rei, a majestade maior. E a queda de Babilônia está registrada no capítulo 5 do livro de Daniel. Não vou comentar sobre isso agora, mas depois que quiserem ler sobre a queda de Babilônia, leiam o capítulo 5 de Daniel. Lá está toda a história, que é confirmada pelo pai da história universal, Heródoto, um persa que presenciou a queda do Império Babilônico. Então, a queda de Babilônia, ela tinha um significado muito grande para o povo judeu. Eu poderia comparar aqui para os irmãos como algo semelhante a um decreto dominical para os adventistas.
algo como uma união entre o Vaticano e os Estados Unidos da América. A queda de Babilônia para os judeus era um sinal profético para aquele povo. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia para nós entendermos como isso era tão importante 130 anos antes dessa profecia se cumprir. Deus havia profetizado, Deus havia antecipado esse evento, citando o nome da pessoa que ia ser responsável por levar Babilônia à queda. No livro de Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Estamos falando aqui da queda de Babilônia e dizendo que esse evento era muito importante para o povo judeu. Vocês vão se recordar que os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Nós estudamos há poucos meses atrás, na lição de Jeremias, falando sobre o cativeiro babilônico. E os judeus foram levados escravos para lá. Então, a queda de Babilônia reservava um sinal muito grande. Mas por quê? Vamos ler. Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Versos 4 e 5. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu e te pus o sobrenome, ainda que não me conhece. Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Perceba o que a profecia está dizendo. Uma leitura descuidada, ela não nos permite entender a profundidade do que está ali. Isaías estava relatando um evento que aconteceria 130 anos depois, e ele estava dizendo inclusive o nome da pessoa responsável pela queda de Babilônia antes dessa pessoa nascer. A Alta Crítica chega a dizer que essa passagem de Isaías, a Alta Crítica, para quem não sabe, são aqueles que leem a Bíblia e tentam explicar todo o sobrenatural da Bíblia de maneira histórica ou arqueológica. Então eles dizem que o que Isaías escreveu aqui foi escrito depois do que aconteceu na queda de Babilônia, porque eles não acreditam no sobrenatural de Deus. Deus estava anunciando não apenas que Babilônia ia cair, mas inclusive quem era a pessoa que seria responsável pela queda de Babilônia. Mas tudo bem, até aqui nós ainda não entendemos por que isso era tão importante para os judeus. Mas agora acompanha a leitura comigo no versículo 13. E olha porque a queda de Babilônia era um sinal para o povo judeu de muita importância. Versículo 13, diz assim: eu na minha justiça suscitei a Ciro, um persa, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo esse texto de Isaías, a Bíblia associou a queda de Babilônia com o fato de que Ciro ajudaria o povo a fazer o que, irmãos? Quem poderia me ajudar? Ciro ia ser o responsável por libertar os judeus para que eles voltassem e reconstruíssem a terra prometida. Vocês se lembram que Nabucodonosor havia entrado em Jerusalém, e ele havia queimado o templo, ele havia destruído o templo, ele havia furtado todos os elementos do santuário. Então a cidade, o santuário e a nação foram completamente destruídos. Restaram apenas alguns que foram levados escravos para a Babilônia. Era um momento importante, então, a queda de Babilônia para o povo judeu. Eles sabiam que quando Babilônia caísse era o sinal do livramento deles, o sinal da libertação daquele povo. Mas, embora houvessem muitos judeus em Babilônia, embora houvessem muitos do povo de Deus vivendo aquela experiência, eram poucos os que estavam atentos ao cumprimento dessa grande profecia. Entenderam o que eu disse?
Eram poucos os que estavam apercebidos de que esse era um sinal muito grande. A grande maioria já estava acomodada em Babilônia. A grande maioria já tinham casas em Babilônia. Isso é histórico. Os seus filhos já iam para os colégios de Babilônia. Eles já estavam bastante habituados ao estilo de vida da Babilônia. Então eles já não se importavam mais em voltar para a terra da sua possessão. De tal maneira que eram poucos os que estavam atentos aos sinais proféticos que se cumpriam. Mas entre esses poucos, havia um jovem chamado Daniel. E no capítulo 9, não mais jovem já, nos seus 60 e poucos anos do livro de Daniel, olha a experiência desse homem de Deus. Daniel capítulo 9, versículo 1 até o 2. Até o 3, perdão. Daniel capítulo 9, versículo 1 até o 2. Olha que maravilhoso o que nos diz aqui a palavra do Senhor sobre Daniel. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, apenas para que vocês entendam, o primeiro ano de Dario era exatamente o ano da queda de Babilônia. Ou seja, Daniel teve essa experiência quando Deus entregou Babilônia nas mãos do Império Medo-Persa. E olha qual foi a experiência de Daniel. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta, quem? Jeremias. Daniel estava estudando o livro de quem então, irmãos? E Jeremias era um profeta. Daniel estava dedicado nas profecias. Daniel estava debruçado para entender os sinais que estavam acontecendo no tempo dele. Ele sabia que aquilo não era algo normal, que aquilo reservava uma experiência sobrenatural para o povo de Deus. E Daniel decidiu se debruçar talvez no livro de Apocalipse do tempo dele, que era o livro do profeta Jeremias. E ele começou a estudar, a buscar e entender o que estava acontecendo. Ele sabia de alguma coisa sobre 70 anos, que hoje nós já sabemos. Mas naquele tempo o povo estava tão acostumado com Babilônia que eles estavam meio desatentos. Mas vamos seguir, olha a experiência de Daniel no versículo 3, olha que coisa maravilhosa. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Sabe, é impossível passar por essa experiência sem fazer um comentário. Daniel, como ele entendia o tempo que ele vivia, como ele estava compreendendo os sinais proféticos que estavam sucedendo, qual foi a experiência que Daniel teve? Daniel foi impelido pelo Espírito Santo a fazer o quê? Primeiro, a Bíblia diz que Daniel foi impelido a buscar a Deus como? Em oração, e só oração? Jejum, súplica. A palavra do Senhor diz que ele se humilhou, lançando cinzas sobre si. Então vejam como o objetivo da profecia, o objetivo dos sinais proféticos não é preparar. Daniel não poderia pegar o livro de Jeremias e a profecia dos 70 anos e buscar se preparar com ela. Só que aquela profecia despertou em Daniel uma grande necessidade de preparação, de buscar a Deus, porque ele queria entender o que estava acontecendo. Por que o meu povo está escravo? O Senhor está entregando agora a Babilônia, esse império que parecia intransponível nas mãos do Império Medo-Persa. Senhor, me ajuda a entender o que isso significa. E Daniel foi clamar a Deus. Daniel começou a buscar ao Senhor, colocar o seu coração, a sua vida por inteiro nas mãos do Senhor. Sabe, eu imagino o profeta Daniel abrindo a Bíblia. Vamos seguir o que provavelmente ele fez no livro de Jeremias. Vamos lá. Jeremias capítulo 25. Jeremias capítulo 25. Eu imagino o profeta Daniel ali, naquele tempo não era a Bíblia assim, livro no formato do nosso, era um rolo. Então eu imagino Daniel na mesa, talvez com Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos dele, aquele rolo gigante aberto, e Daniel estudando e avançando pouco a pouco no livro de Jeremias. E ele chega no capítulo 25. E ele lê o versículo 11 e 12 de Jeremias, que diz assim:
toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia. Então Daniel seguia nos seus estudos e ele viu que uma profecia estava se cumprindo. No tempo dele, Daniel já velho, cansado com todas as dificuldades que ele enfrentou durante o reinado de Belsazar, de Nabucodonosor e etc., mas ele estava ali atento, estudando as profecias, e ele entendeu que Deus havia profetizado a queda de Babilônia. Só que Daniel não parou por ali. Daniel seguiu agora e talvez abriu o rolo ainda mais, e ele chegou naquilo que para nós é o capítulo 29 de Jeremias. Olhem só, meus irmãos, eu fico imaginando a alegria de Daniel quando ele chega nesse capítulo. Talvez Daniel desse um grito de glória, aleluia, graças a Deus, e vejam o que estava profetizado aqui. Jeremias capítulo 29, verso 10 até o 13. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer para este lugar. Eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso... Daniel estava cumprindo com esse requisito ou não? Com certeza. Daniel leu no livro de Jeremias, dizendo que quando Babilônia caísse, quando Deus levasse Babilônia ao seu fim, nesse momento, segundo nós lemos aqui no versículo 10, Deus disse que Ele ia cumprir a boa palavra dEle com o seu povo, tornando a trazer os judeus para a sua verdadeira habitação. Então aquele momento era um momento histórico na experiência dos judeus. Babilônia caindo. Só que Daniel sabia que o povo de Deus precisava de um grande líder, porque a condição para que o Senhor cumprisse a profecia era que o seu povo buscasse a Ele de todo o seu coração. A condição era que Deus cumpria, mas o povo precisava se doar sem reservas. O povo precisava se entregar sem reservas, em oração, em abandono de pecado e em todas as coisas que nós podemos imaginar. A serva do Senhor, comentando um pouco dessa experiência, prestem muita atenção nesse texto fantástico que nós temos aqui. Ela diz assim: a oração de Daniel tinha sido proferida no ano 3º de Dario. O rei Medo, cujo general Ciro tinha arrebatado da Babilônia o cetro do governo universal. O reinado de Dario foi honrado por Deus. A ele foi enviado o anjo Gabriel para o animar e fortalecer. Agora vejam essa parte aqui especialmente, irmãos. Após a sua morte, cerca de 2 anos depois da queda de Babilônia, Ciro o sucedeu no trono e o início do seu reinado marcou o fim dos 70 anos. Então Daniel sabia, quando Ciro subiu, era o final dos 70 anos e o povo poderia ser liberto, desde que o primeiro grupo de hebreus tinha sido levado cativo por Nabucodonosor de sua pátria judaica para a Babilônia. Olha isso daqui. O livramento de Daniel da cova dos leões tinha sido usado por Deus para criar uma impressão favorável no espírito de quem? De Ciro. Olha que incrível. Deus já estava preparando todas as coisas para o libertamento do seu povo e Ele usou a vida de Daniel, porque Daniel era um dos poucos que estavam entendendo os tempos. Daniel era um dos poucos que estavam se consagrando a Deus. Daniel era um dos poucos que estavam buscando a Deus de todo o seu coração. E sabe o que Deus fez? Diferente do que muitos de nós poderíamos pensar, que Deus pegou Daniel e exaltou Daniel lá em cima para ser venerado e aclamado pelo povo. Deus permitiu que Daniel fosse colocado aonde? Na cova dos leões. Só que aquela experiência foi algo tão marcante para o rei Ciro. Ele estava presente quando aquilo aconteceu, que ele não se esqueceu.
E o coração dele foi sensibilizado e Deus estava preparando Ciro, provavelmente, não posso dizer com certeza, nós vamos ver Ciro no céu. Porque a história conta que quando Daniel chegou para ele e mostrou na Bíblia, na Torá, Ciro, o teu nome, 130 anos estava aqui escrito nas profecias de Isaías. Deus já havia te dado nome, sobrenome e te chamou para esse momento para que você liberte o meu povo. Sabe o que Ciro fez? Ele disse: Daniel, se Deus me colocou aqui e Ele me levantou para esse momento, então eu serei o responsável pela libertação do teu povo. E assim, irmãos, eu não tenho tempo agora para tratar isso com vocês, mas leiam depois nas suas casas o capítulo 1 do livro de Esdras. Conta sobre o momento em que o rei Ciro deu a liberdade para que o povo voltasse para a sua terra, Jerusalém. Ciro então favoreceu o povo, já estamos chegando onde nos interessa. O povo foi liberto, voltou para Jerusalém, e o impressionante é que a obra começou a acelerar de uma forma impressionante, incrível. O altar foi levantado, os muros da cidade começaram a ser reerguidos, o templo já estava sendo acelerado, o alicerce estava lançado, o povo começou a restaurar a religião, a adoração e tudo aquilo que Babilônia havia destruído. Esse era o movimento. Vocês acham que o diabo ia deixar com que isso acontecesse facilmente? O que vocês acham? O inimigo se levantaria contra isso ou não? O povo de Deus estava voltando para a sua pátria, o altar do Deus verdadeiro estava sendo restaurado, a religião verdadeira estava sendo resgatada, o mundo novamente ia voltar os seus olhos para aquele povinho, mas aquele povinho que Deus escolheu para que fosse o seu povo e honrasse o seu nome aqui na terra. E o inimigo, pensando que aquele povo era um povinho sem nada, estava presenciando que eles de maneira veloz estavam restaurando o altar e a verdadeira adoração em Jerusalém. Sabe o que o diabo fez? O inimigo começou a levantar pessoas para oferecer tratados ecumênicos. Por incrível que pareça, o ecumenismo não é algo da nossa geração. Se vocês leem o capítulo 4 do livro de Esdras, uma nação chamada de samaritanos, era um povo que misturava a religião judaica com a adoração aos ídolos. Eles chegaram para os judeus e disseram assim, quando eles viram que o templo estava sendo restaurado: deixa com que nós, juntamente com vocês, restauremos o templo, porque nós servimos o mesmo Deus que vocês. Então o diabo estava preparando uma espécie de tratado de união, ou seja, vamos deixar de lado as nossas diferenças e vamos erguer novamente o altar para o nosso Deus. O inimigo estava agora perseguindo aqueles que estavam construindo o templo. E uma das coisas mais terríveis de todas, o desânimo. Muitos do povo de Deus estavam desanimados, pensando que o tempo não havia chegado ainda. A grande maioria, sabe o que eles começaram a fazer? O livro de Ageu, Deus na sua infinita misericórdia levantou Ageu e Zacarias, nos diz que eles, vendo aquele templo, que era inferior ao templo de Salomão, começaram a chorar, se lamentar e dizer: não é possível, talvez não seja a hora de nós voltarmos para cá e restaurarmos o altar e a cidade. Mas eu pergunto, era a hora segundo as profecias ou não era? Era a hora. A profecia mostra que estava no momento que Deus havia estabelecido, e a Bíblia diz que a grande maioria do povo deixou a construção. A palavra do Senhor diz que eles voltaram para suas casas, começaram a embelezar as suas casas, começaram a voltar para os seus comércios normais e caíram no luxo e na rotina, e o templo de Deus ficou completamente abandonado. A obra do Senhor foi deixada de lado porque havia um grupo de pessoas que não estavam entendendo o tempo profético, e pelas dificuldades, pelas aflições e pelas circunstâncias, eles deixaram e abandonaram a missão que Deus havia dado para aquele povo. E assim, irmãos, vamos abrir agora de novo as nossas Bíblias no capítulo 10 do livro de Daniel. Esse é o contexto
do capítulo 10 de Daniel. Conseguimos entender um pouquinho? Esse é o contexto, é nesse tempo que Daniel ele tem a visão, a experiência do capítulo 10 do seu livro. Tá? Vamos ler e eu vou fazer alguns breves comentários aqui. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltsazar. A palavra era verdadeira e envolvia, qual é a palavrinha-chave ali? Grande conflito. Essa é uma palavra que ela é muito peculiar para nós, não é verdade? É uma palavra que nós temos um pouco de relação com ela. Grande conflito. Inclusive tem sido os temas das nossas escolas sabatinas nesse último trimestre. O livro mais vendido e distribuído gratuitamente pela nossa igreja se chama O Grande Conflito. Mais de 50 milhões de cópias apresentadas para as pessoas até hoje. Talvez já tenha até ultrapassado, porque esse dado é de alguns anos atrás que eu tenho ele. Então, a Bíblia diz que Daniel estava envolvido num momento de grande conflito. Quando fala-se de grande conflito, nós podemos saber que nós temos quantos lados opostos? 2 lados, o lado do bem e o lado do mal. No lado do bem nós temos Miguel e os seus anjos. E do lado do mal nós temos Satanás e os seus anjos também. Então, essa era a experiência que estava acontecendo aqui. Havia uma batalha ocorrendo. E vamos seguir o nosso texto. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante quanto tempo? Quanto tempo? Lembrem-se bem disso. 3 semanas dá quantos dias? 21 dias. Não se esqueçam disso. Foi uma experiência de Daniel durante 21 dias. Aí vejam como que Daniel reagiu a essa experiência. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca e nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Por que 3 semanas? Porque o profeta Daniel fez um jejum de 3 semanas. A Bíblia não fala nada sobre 3 semanas em específico, mas é um fato que ele fez uma reforma de saúde especial na vida dele. Ele fez uma mudança radical na vida dele, nos seus hábitos de vida, no que ele assistia talvez, no que ele ouvia talvez, no que ele comia diariamente, no que ele bebia diariamente. Daniel, ele precisava de uma consagração especial com o Senhor, porque ele estava entendendo que ele estava envolvido num grande conflito, era uma batalha, e ele sabia que contra Satanás ele não pode, sozinho, ele não tinha força para vencê-lo. Então Daniel fez uma mudança no seu estilo de vida, para buscar ao Senhor durante quanto tempo? 21 dias. Vamos seguir, versículo 4. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Eu não vou ler toda a descrição desse homem novamente, mas esse homem vestido de linho era o próprio Senhor Jesus Cristo. Versículo 7. Agora vem um ponto muito importante. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Quantos tinham visão espiritual do que estava acontecendo ali, meus queridos? Quantos? Só Daniel. Os outros não conseguiram nem contemplar a experiência que estava sucedendo. Talvez fossem homens exatamente não espirituais. Talvez fossem daqueles que dissessem que amam a Deus, que fossem nos cultos, que até orassem de vez em quando. Mas a palavra do Senhor diz que só Daniel teve visão espiritual do que estava acontecendo. Somente Daniel teve um encontro especial com o Senhor. Mas o que de fato estava acontecendo? Vamos ao versículo 10. Eis que certa mão me tocou,
Sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado, está o quê? Está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu pus-me tremendo. Olha a atitude de reverência. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio de que aplicaste o coração e compreender e humilhar-te perante o Senhor, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por quantos dias? Quantos dias Daniel jejuou? Durante quantos dias a batalha estava acontecendo? Daniel sabia dessa batalha? Não sabia. Só que Daniel estava em tão íntima relação com Deus. Daniel tinha tanta comunhão com Deus. Daniel buscava tanto a Deus, que mesmo não sabendo, o Espírito Santo impelia Daniel a estar no momento certo, fazendo aquilo que era o certo, buscando a Deus da maneira correta, porque Daniel tinha morrido para ele, e quem vivia na vida dele era a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Daniel buscava ao Senhor de uma maneira única, como nenhum outro naquele tempo. E como recompensa, e para o bem do próprio povo, enquanto o povo talvez estivesse distraído, Daniel estava prostrado diante de Deus, buscando ao nosso Deus, orando ao Senhor. E Deus mostrou para ele: Daniel, sabe por que você fez esse jejum? Porque durante esses 21 dias estava acontecendo uma guerra no mundo espiritual. Uma guerra que você nem viu. Mas enquanto você orava, o príncipe da Pérsia, quem era o príncipe da Pérsia? Teve até um filme, né? Vocês se lembram desse filme? Que era um jogo de videogame, que se chama O Príncipe da Pérsia. Lembra? Esses nomes não são por acaso. O inimigo não faz absolutamente nada por acaso. E o interessante é que o príncipe da Pérsia, o filme, ele tinha a capacidade de controlar o tempo. Ele tinha a capacidade de controlar aquilo que talvez é a coisa mais preciosa, porque o tempo foi criado por Deus. Deus está no controle do tempo, está no controle das coisas que acontecem aqui na terra. E embora pareça que o príncipe da Pérsia é Ciro, nesse momento, Ciro estava se tornando apenas uma marionete nas mãos de quem? De Satanás. E é por isso que estava acontecendo tudo aquilo lá em Jerusalém. Lembra da história que eu contei para vocês? O povo estava lá restaurando, o povo estava lá resgatando, mas aí o diabo colocou no coração de Ciro um sentimento contrário àquele povo. Os samaritanos começaram a dizer para Ciro: Ciro, cuidado, porque esse povo que está aqui, que você deixou vir para cá, eles vão se tornar independentes do Império Persa. Eles vão sair das tuas mãos. E Ciro começou a pensar em voltar atrás da decisão que ele havia tomado. E aí o povo de Deus começou a ser perseguido, a enfrentar grande tribulação, um tempo de angústia para aquele povo, porque eles negaram o ecumenismo que foi proposto para eles. Entenderam? Eu já falo assim de maneira um pouco mais direta, que é para a gente já ir trazendo, para nós entendermos o que nós estamos vivendo hoje. E assim, uma batalha, o príncipe da Pérsia, Satanás, lutando, versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, quem era Miguel? Jesus Cristo, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive o que, irmãos? Muito baixo, que isso? Nós estamos aqui falando de um momento de vitória para o nosso Senhor Jesus, e vamos falar isso com convicção, porque essa tem que ser a nossa experiência hoje também. E a Bíblia diz então o seguinte, aqui vamos ler novamente: Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, por conta da experiência que Deus deu para Daniel, por causa de um homem que buscou a Deus com jejum, com súplica, com oração. E a serva do Senhor diz que a oração de um ímpio não é capaz de mexer um dedo de Deus, mas o clamor de um justo é capaz de mexer a mão e o braço do Onipotente. Foi exatamente o que aconteceu aqui.
Meus irmãos, essa história, eu contei tudo isso para vocês, para que nós chegássemos aqui, no final do nosso estudo de hoje. Daniel, vivendo num momento importante, vivendo num momento histórico, onde o seu povo estava para ser liberto, foi um dos poucos que entendeu o chamado que Deus fez para ele. Eu olho para essa igreja aqui, eu fico me perguntando quantos Daniels Deus vai tirar daqui dessa igreja nesse tempo que nós estamos vivendo. Daniel não era em nada melhor do que vocês, jovens. Daniel era um pecador como nós somos pecadores. Sabe, uma vez eu li um texto da serva do Senhor, onde ela disse que Deus não chama para a sua obra homens perfeitos. Deus chama para a sua obra homens que, quando erram, eles aceitam a repreensão e estão dispostos a mudar a sua vida. Daniel se colocou nas mãos de Deus num momento importantíssimo. Sabe, eu considero que hoje, nós como igreja estamos vivendo num momento único. Vocês vão se lembrar que há pouco tempo atrás, essa notícia, ela saiu e talvez ela tenha passado um pouco desapercebido para alguns. O OMS coloca bacon, linguiça, salsicha na lista de alimentos cancerígenos e aqui estava incluído uma suspeita inclusive da carne vermelha também. Quando eu li essa notícia, é como se Deus estivesse me levando a fazer uma reflexão em mais de 100 anos da história da igreja. Olha há quanto tempo nós anunciamos essa mensagem. Há quanto tempo nós estamos mostrando para o mundo e sendo marginalizados como fanáticos, como extremistas, sendo marginalizados como aqueles que são retrógrados e não se adaptam, porque hoje o porco come ração e já não se alimenta mais de lavagem e por aí vai. E Deus estampa para que o mundo inteiro veja, é como se Ele estivesse pegando e honrando a mensagem adventista nesse tempo que nós estamos vivendo. É como se Ele estivesse pegando o Daniel na cova dos leões e dizendo para o mundo: esse é o meu povo, essa é a mensagem, preste atenção, entendam, busquem a mim. Não bastasse isso, sabem quem é esse homem? Sabem quem é esse homem? Ben Carson, adventista do sétimo dia, neurocirurgião, o primeiro homem a fazer uma cirurgia e separar dois, ou melhor, não precisa dizer dois, né? Separar gêmeos siameses pelo seu crânio. Um adventista do sétimo dia. Se candidatou à presidência. Começou a disparar nas pesquisas, porque ele era um homem diferente. Quando ele disparou nas pesquisas, a rede de notícias mais famosa dos Estados Unidos da América, que é a CNN, lançou uma matéria dizendo: Inside Ben Carson's Religion's Faith, significa por dentro da fé ou da religião de Ben Carson. Uma outra notícia saiu dizendo o que os adventistas do sétimo dia creem, assim como Ben Carson. A maior rede de notícias do mundo começou a espalhar pela televisão, jornal e internet o que os adventistas do sétimo dia acreditam. Isso foi espalhado pelo mundo inteiro. Inclusive no jornal, o jornalista caçoava de Ben Carson, dizendo como que pode Ben Carson querer se candidatar à presidência dos Estados Unidos, sendo que ele acredita que essa nação é a segunda besta do livro de Apocalipse. Então o mundo começou a
contemplar a fé adventista, a mensagem, talvez não na sua profundidade, mas pelo menos na sua essência. Diante desse cenário, irmãos, do outro lado, do lado oposto, o que nós temos acontecendo hoje é isso aqui. No mundo moral, o que nós vemos é imoralidade, homossexual. Aqui são algumas capas de revistas que retratam um pouco do que nós estamos presenciando, tá? Imoralidade, neutralidade, homossexualidade, homossexualismo. Do outro lado, nós temos aqui estampado o que reflete a corrupção que o nosso mundo enfrenta hoje. Não é só o Brasil, é só nós nos lembrarmos do escândalo da FIFA alguns meses atrás. Então a corrupção. Por outro lado, nós temos aqui problemas climáticos. Olha o que diz essa matéria: relógio do Apocalipse é adiantado para 11h57, a humanidade fica perto da extinção. O detalhe é que esses homens que lançaram isso daqui não são cristãos, são cientistas. G1, aumento de temperaturas em 2016 torna acordo urgente, dizem os cientistas. No campo religioso, essas imagens elas resumem um pouquinho do que está acontecendo. Ou seja, nós temos por um lado a fé do povo de Deus sendo colocada em evidência. Por outro lado, nós temos apostasia, ecumenismo, evangélicos, ortodoxos, protestantes e por aí vai, se unindo com a igreja que um dia eles se separaram. Aqui nós temos não só religiões cristãs, essa é uma foto de um vídeo que foi lançado pelo Vaticano, mas nós temos também as maiores religiões do mundo, buscando se unir com a igreja romana. A igreja romana é representada aqui por essa imagem, que é uma imagem do menino Jesus. Os budistas, os muçulmanos e os judeus. Ou seja, no campo religioso, nós também temos uma decadência. No campo moral, uma decadência. No clima, um distúrbio. Isso daqui eu tinha colocado, é uma matéria da revista Época, que diz: Papa Francisco vira herói da guerra contra as mudanças climáticas. Então percebam, irmãos, como as evidências, elas nos mostram que o nosso mundo, ele está afunilando. As coisas estão sendo afuniladas. Essa daqui é uma foto que retrata um pouco de uma união que durante tanto tempo nós profetizamos que ela aconteceria e que ela está acontecendo de uma forma bastante veloz. Essa é uma imagem do ano passado, onde o Papa Francisco se tornou o primeiro Papa na história a fazer um discurso no Congresso dos Estados Unidos da América. Primeiro Papa da história. Então, diante desse cenário que nós estamos vivendo, considerando essa experiência, como se nós olhássemos tudo isso daí que nós acabamos de ver, e tudo isso representasse para nós a queda de Babilônia para o povo judeu lá atrás, sinais que estão acontecendo, evidências claras de que o nosso mundo está afunilando, uma batalha, um grande conflito ocorrendo. Diante disso tudo, quero ler aqui os 2 últimos textos para a gente finalizar. O tempo presente é de dominante interesse para todo vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Ou seja, quando nós olhamos para todas essas evidências, quando nós vemos todos esses sinais que nós acabamos de ver aí, governantes, estadistas e várias pessoas sabem que alguma coisa grande está para acontecer. A grande maioria deles não tem ideia do que está para acontecer.
Fala-se muito da volta de Jesus hoje aí, mas de fato as pessoas não acreditam nisso, irmãos. E eles nem desejam que isso aconteça. Estão acomodados. Eu espero que esse tema, ele tenha nos despertado para refletirmos qual vai ser a nossa atitude considerando essas experiências que estão aí. Será que nós vamos agir como Daniel? Deus está nos convidando para agirmos como Daniel. A Bíblia diz que Daniel buscou a Deus de todo o seu coração. De todo o seu coração. Daniel entregou a vida para Deus sem reserva. Foram 21 dias de uma busca intensa ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos estar dispostos hoje, talvez, a entregar a nossa vida para Deus muito mais do que 21 dias. Porque essa batalha, da maneira como se encontra hoje, ela não vai terminar. Ela só vai terminar quando o nosso Senhor Jesus Cristo rasgar as nuvens do céu em poder e grande glória. Amém. Deus precisa de um povo agora. Nesse tempo, a esperança dessa geração são os Daniels, os adventistas do sétimo dia, que intercedam por essa nação, que intercedam por esse planeta, por esse continente, porque, irmãos, as pessoas, elas estão precisando compreender que os sinais da nossa libertação estão se cumprindo. E embora os estadistas, eles estão preocupados, como nós vimos ali, dizendo, olha, nós precisamos fazer um acordo, porque do jeito que está o clima não vai aguentar, o mundo vai se autodestruir. Mas a esperança deles está no Barack Obama, a esperança deles está no presidente da França, no presidente da ONU, no Ban Ki-moon e etc. A esperança deles está em homens. Está que esse mundo melhore as condições da forma como está. Esse mundo não vai melhorar. E o que Deus espera é que nós, como adventistas autênticos e verdadeiros, porque é isso que nós precisamos ser, é que a gente saia aí fora e não diga simplesmente às pessoas, Jesus está voltando. O que Deus espera de mim e de você é que hoje nós estejamos vivendo diante das pessoas como se Jesus estivesse voltando nessa geração, porque aí a nossa mensagem vai ganhar crédito, aí as pessoas vão olhar para nós e dizer, verdade, esse povo acredita no que eles dizem, eles estão se preparando, eu vejo eles, olha, jovem, eu não vou mostrar hoje para vocês, mas existem chamados missionários, eu não vejo hoje chamados missionários mais dentro da nossa igreja quase, chamados missionários para jovens que hoje estão aqui, nesse local, vocês que estão aí assentados, talvez fazendo planos e planos para estudar, e não é errado estudar e crescermos intelectualmente, mas quantos de vocês aqui, que acreditam que os sinais do nosso livramento estão se cumprindo, estão fazendo planos para serem missionários, enviados por Deus para anunciar a última mensagem de misericórdia para o mundo? Essa é a última crise que nós estamos vivendo. Não haverá outra chance para as pessoas, amanhã nós vamos ver isso, é a última oportunidade que Deus está dando para o mundo. Daniel fez a escolha dele, e eu quero terminar, como eu disse, eram 2 textos, lendo o último texto, eu não sei se está aqui, que vai preparar o nosso estudo de amanhã. Olha o que esse texto diz, queridos. Neste tempo terrível, como que é o tempo que a irmã White disse? Ela disse que o tempo que nós vivemos é terrível. Justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto que o testemunho de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles. Esse texto é bastante forte, né? Eu não vou comentar sobre ele hoje, porque ele vai preparar o nosso caminho para amanhã.
Hoje o nosso estudo foi sobre a última grande crise. Daniel enfrentou uma crise, uma batalha naquele momento, e a Bíblia diz que quem venceu? Miguel venceu aquela guerra, porque Daniel se colocou nas mãos do Senhor. Nós estamos hoje vivendo a última crise do planeta Terra. Deus tem uma proposta para nós, um plano para nós, e esse plano começa com uma missão que nós temos que cumprir no mundo. Amanhã, pela manhã, nós vamos estudar sobre a última missão da igreja aqui na Terra. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Hoje, eu quero convidá-los então, para que aqueles que realmente querem viver uma nova experiência com o Senhor, que desejam colocar as suas vidas nas mãos de Deus e buscarem a Deus de que parte do nosso coração? Me ajudem, eu esqueci. Que parte do nosso coração? Que parte, irmãos? Todo o nosso coração. Aqueles que querem tomar essa decisão, eu sei que quando nós temos que tomar decisões assim de entrega total, nós começamos a pensar, meu Deus, mas eu gosto daquela novela, eu gosto tanto daquela comida, eu não vou conseguir. Apague os teus desafios agora. Não deixe os teus desafios se colocarem entre você e a tua decisão. Nesse momento é só você e uma decisão. Se você crê e você está disposto a colocar a tua vida nas mãos de Deus, para que Deus opere isso na tua vida, eu quero te convidar agora a se colocar de pé. Só aqueles que creem que Deus é todo poderoso, aqueles que querem viver essa experiência de verdade. Se você tem medo, não se levante. Peça para que Deus então tire o teu medo primeiro do teu coração, porque Ele quer que nós percamos o medo e que a nossa vida seja colocada nas mãos dEle. E aí, eu não tenho dúvidas de que Ele vai operar um milagre na nossa vida. Nós vamos orar então, e a nossa oração vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos ter um minutinho de oração particular. Eu vou dar um tempo para que cada um de vocês firmem esse compromisso com Deus. Entendam que esse compromisso não é vocês se comprometem com Deus, porque aquilo que o homem promete para Deus, o homem não cumpre. Esse compromisso, ele é de Deus para com vocês. Vocês se levantaram simplesmente para dizer: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que Tu podes todas as coisas na minha vida. E nós vamos então, de joelhos, em atitude de humilhação e reverência diante de Deus, pedir ao Senhor que faça esse milagre na nossa vida. Vamos orar então? Senhor, meu Deus, nós estamos aqui na Tua presença, no silêncio dessa noite. As horas já se avançaram, mas o fato de nós estarmos aqui, Senhor, é porque nós reconhecemos que nós temos a necessidade de um milagre do Senhor na nossa vida. Pai eterno, quão impotente nós somos diante dos desafios que estão diante de nós. Quão pequenos, quão tentados, Senhor. Existem milhares e milhares de provas e de tentações que o inimigo tem criado para roubar principalmente a juventude da Tua igreja. Mas aqui, Senhor, pelo menos dentro daquilo que os meus olhos conseguiram alcançar, todos os que estão aqui na igreja nessa noite se levantaram dizendo que desejam buscar ao Senhor de todo o coração. Mas, Senhor, os meus olhos, eles são físicos, só o Senhor pode olhar espiritualmente. E de todo o meu coração, a minha oração é para que eles não tenham se levantado apenas fisicamente, mas que nesse ato de se levantar, que a vida deles e a minha vida tenha sido depositada no altar do Senhor. Que aquela experiência do apóstolo Paulo, quando ele disse: já não vivo eu, mas Cristo viva em mim, possa ser uma realidade na vida de cada um de nós. E que nós estejamos dispostos a buscar ao Senhor, assim como Daniel, que mesmo sem saber a profundidade do que estava acontecendo,
Durante os 21 dias de luta, Pai, ele buscava a Ti como talvez nunca tivesse buscado na sua vida, Senhor. Que em nome de Jesus, até que o nosso Salvador regresse, que nós possamos buscar ao Senhor como talvez nós nunca tenhamos buscado na nossa vida, Pai. Transforma não apenas os nossos gostos, os nossos pensamentos, mas a oração que este servo pecador faz nessa noite é para que o Senhor transforme a nossa vida por inteiro para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Tem misericórdia. Ajuda-nos, Pai. Essa é a nossa oração, colocando diante do Senhor os nossos pecados. Limpa-nos, purifica-nos e santifica-nos pelo sangue do Cordeiro. No nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus oramos. Amém, Pai eterno.